Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Vídeo dica da rodada 19, galera. Chegamos ao final do primeiro turno, né? E com certeza estou preparando aqui o melhor conteúdo para estar ajudando nessa reta final. Nesse vídeo, galera, eu vou ter aqui o escala 10 para estar te ajudando, beleza? Vou passar dados estatísticos e vamos escalar o melhor time possível para essa rodada. Se você é novo por aqui, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nada. Como, por exemplo, a nossa live, que vai ser em um novo horário essa semana. A Nareco pediu, né? E eu vou estar fazendo minha live na sexta-feira, às 19h30 da tarde, beleza? Vou estar fazendo nesse horário, vou estar junto com você nessa sexta-feira, 19h30, conhecido como 7h30 da noite, ok? Então conto com vocês. Ok, então vamos lá. Aqui, galera, na rodada a gente foi uma rodada razoável, né? 90 pontos, né? E a média dos cartoleiros foi 56, beleza? Então foi uma pontuação ainda ok pra gente, ok? E vamos então mostrar para você meu Instagram, para você me seguir, galera. Não adianta seguir só no YouTube, tem que seguir no Instagram também, para você ter um conteúdo completinho, completinho. Fechou? Então vamos lá. Galera, tem uma promoção também no plano de sócio para o segundo turno. Você que deseja ter um conteúdo de qualidade, você que deseja ter um plano de sócio diferenciado, galera, ó, simplesmente R$ 49,90 no segundo turno. Quem conhece meu conteúdo, quem sabe o meu potencial do segundo turno, o momento é agora. Tá praticamente de graça, galera. Eu já tirei 150, 100 pontos em segundo turno. E o meu histórico, eu sou conhecido justamente para tirar a diferença em segundo turno. Meu trabalho no segundo turno ele é diferente de todos, né? Eu acho que se você busca um trabalho para o segundo turno com preço acessível, com conteúdo de qualidade, a oportunidade está aqui. Então aproveita, R$ 49,90 apenas, beleza? Então o link está na descrição para você estar aderindo ao nosso plano de sócio na promoção. Fechou? Então corre lá. Galera, então vamos iniciar nossa escalação, né? Lembrando, galera, que vocês têm que tomar cuidado com a rodada, né? Uma rodada bem complexa, né? Tem muitas opções, então é o primeiro passo que eu falo para vocês nesse exato momento. Eu vou vender aqui todo o meu time, beleza? Todo time vendido, 4-4-3, sem problema algum. Vou estar usando escala 10, como eu prometi para vocês, beleza? Deixa eu até fechar essa página aqui, que essa aqui eu já falei. Usando escala 10 aqui, vou pegar em cruzamento de scout. Deixa eu só fechar, tem muita página aberta aqui, gente, aí não dá, né? Fechar essa daqui também. Eu vou fechar essa outra. E vai ficar duas, galera. Vamos pegar aqui, começando de goleiro, nos últimos média, dos últimos 5 jogos sem o mando. E essa aqui vai ser goleiro nos últimos 3 jogos, né? Com o mando de campo. Vai ser um pouco diferente, beleza? Então vamos lá. Pelos dados estatísticos, galera, mostra que o goleiro do Grêmio é uma baita opção. Os goleiros que jogam contra o Sport fora de casa, mita, galera. Um exemplo aqui, por exemplo, nos últimos 5 jogos, 4 goleiros passaram de 7 pontos. Impressionante esse dado estatístico. Muito bom. Então o Sport ele imita goleiro. Então o Thiago Volpe é uma boa, apesar do Grêmio não conquistar tanto. E os últimos 3, galera, todos os goleiros imitaram contra o Sport fora de casa. Dando sequência, a gente tem os dados estatísticos do Vitória. O Vitória também é um time que costuma ceder fora de casa para goleiros, né? Os goleiros todos imitaram contra o Sport fora. E se você pegar aqui também, você vai ver que o Vitória nos últimos 5 jogos também ele cede bastante defesa para goleiros. Então, o goleiro que joga contra o Vitória é uma boa opção também para a rodada, beleza? Dando continuidade, o Ceará normalmente ele cede nos últimos 5 jogos, né? Fora de casa, galera, o cedimento ele diminui um pouco aqui, né? Em relação ao Ceará, pensando, quem sabe, no Everton do Palmeiras, fechou? O time do Santos, né? É, por incrível que pareça, não costuma ceder tanto fora de casa. É um time que vem marcando gols, como você vê, então é um pouco até arriscado, beleza? E apesar do Cruzeiro tá bem, apesar de conquistar, né? De certa forma,
mas mesmo assim não indica. E o Cruzeiro também vem tomando muitos gols dentro de casa, tem esse outro ponto também que eu deixo para vocês, ok? Mas, galera, acho que é isso, viu? Em termos de goleiro, beleza? Então é isso. Vamos lá. Dando continuidade. Então eu poderia escalar quem aqui? Mesmo jogando ali, galera, eu vejo o Cássio uma boa opção, né? Para rodada, né? Apesar de o Flamengo ter sido eliminado da Copa do Brasil, o Rossi poderia ser uma boa, até porque se tu pegar aqui, ó, o Rossi, galera, ele tem 4,2 de média. Ainda assim, é uma média muito boa nos 5 jogos geral. E como mandante, cara, o Flamengo tem, ó, uma média muito boa do Rossi. Então, o Rossi poderia ser uma boa opção na minha visão, ok? O Flamengo acho que tá 8 jogos seguidos no Brasileiro sem tomar gol em casa, galera. É muita coisa, né? Então, por isso que eu vejo uma boa possibilidade, a meu ver. Aí os dados estatísticos indicou também o Rafael uma boa opção, né? A gente viu também que seria interessante o Everton do próprio Palmeiras, ok? E o Thiago Volpe também aqui do Grêmio seria interessante pelos dados estatísticos aqui, beleza? Eu, por enquanto, já que eu quero ter alguém do Grêmio, os dados estatísticos favorecem muito a goleiro, por exemplo, que joga contra o Sport, eu vou ficar com o Volpe, né? Lembrando que o hack eu vou fazer na live, ok? Então o Thiago Volpe vai ser meu goleiro por enquanto, pelos dados estatísticos. E no meu banco de reserva, cara, no meu banco de reserva eu vou colocar. Rapaz, difícil. Mas por enquanto eu vou botar aqui o Léo Link do Botafogo. Fechou? Então vamos lá. Dando sequência, zagueiros. Tem muitas opções zagueiras. Muitas mesmo, galera. Então vocês vão ficar besta. Lembrando que os dados estatísticos mais completos eu levo para minha live, viu, galera? Então lá você tem algo mais completo na minha live. Então vamos lá. Aqui na zaga a gente tem o seguinte dado estatístico. Você tem, né, o segmento, por exemplo, aqui muito bom para zagueiros, né, do Fluminense, galera. Pensando no Bahia, o Fluminense desfalcado, mas o problema é que os zagueiros do Bahia não dá tanta confiança. E o Sport, ele cede, né, galera? Então, pensando principalmente no Wagner Leonardo, eu enxergo como uma boa opção para a rodada o Wagner Leonardo, que é muito regular em desarme. Então, o Wagner Leonardo seria uma primeira opção, ok? E vocês vão me perguntar, zagueiros do Flamengo, galera. O Mirassol não costuma ceder, porque o Mirassol sempre marca gols, né? Inclusive, é até um pouco arriscado esse time do Mirassol, é muito chato, viu? Então, um time chato, tem que tomar cuidado. O Santos também, galera, não vem cedendo para zagueiro, né? Como vocês vê, pensando em zagueiros do Cruzeiro, ok? Vocês vão me perguntar do Vitória. O Vitória já tem um segmento mais ou menos fora, né? Pensando nos zagueiros do São Paulo, seria bem interessante aí para a rodada, ok? Então, os zagueiros do São Paulo, muito interessante. O Ceará não cede tanto assim, pensando nos zagueiros do Palmeiras, né? E, basicamente, galera, acho que é isso, viu? Em termos de segmento de zagueiros aqui. Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe que é uma boa zagueiros, por exemplo, do São Paulo, zagueiros do Bahia, zagueiros do Grêmio também seria interessante pelos dados estatísticos que a gente está vendo, ok? Mas galera, eu vou escalar aqui de cara o Arboleda, né? Cara, a pontuação do Arboleda é impressionante. Nos últimos 2, 3, 4, 5 jogos passou de 5 pontos, né, galera? Então é um cara que tem uma média incrível, né? Jogando contra o Vitória, forte na bola aérea, marcando gols. Ele vai ter que estar na minha equipe aqui, tá escalado. O meu outro zagueiro, galera, eu preciso ter alguém do Flamengo, né? E a única posição que eu consigo ver é aqui na parte da zaga. E o Leo X, né? Ele tem uma média muito incrível dentro de casa. As pontuações altas dele é tudo em casa, galera. É um cara que tem uma média muito boa, então eu vou ter que escalar Leo X nesse momento aqui na minha dupla de zaga com Arboleda. Fechou? Banco de reserva vai ser o Wagner Leonardo aqui, que eu vejo com bons olhos também para a rodada, né? Então, Wagner Leonardo. Nas laterais, tem muitas opções, né? Eu vou começar aqui mostrando lateral direito para vocês, né? Vou mostrar lateral direito, mas é uma rodada bem complicadinha, viu? Muito complicada, por incrível que pareça. Mas vamos lá. Lateral direito, você tem um segmento muito alto aqui do Sport, galera. Mas a gente nem sabe qual é o lateral que vai, se vai improvisar o lateral, por exemplo, ali
o Grêmio, né? Porque o Sport, infelizmente, vem cedendo muito para lateral direito, seria uma boa opção, beleza? Mas vamos lá. Você tem um cedimento também aqui do Vitória, pensando mais o Cedric é muito fraco, né? Não dá para você escalar. Os dados de cedimento melhores não tem laterais ali pra gente escalar. Aí você tem um cedimento um pouco do Ceará, né? Que seria interessante pro Giai, né? Que pode ser uma boa. E o Santos, galera, não tá cedendo tanto para lateral direito, como vocês veem, né? Já que vem fazendo gols. O Mirassol não cede para lateral direito, né? Como vocês veem fora de casa. E, galera, bem complicado, viu? Ficou bem complicado nesse cedimento aqui para laterais direito, principalmente, viu? Não é fácil, viu? Mas vamos lá. Pegando lateral esquerdo aqui, eu espero que melhore um pouco, né, galera? Que não tá fácil esses dados estatísticos. Mas pegando aqui os dados estatísticos aqui, a gente consegue ver os seguintes dados. Você tem um segmento absurdo aqui, por exemplo, para lateral esquerdo do Sport. Então poderia ser uma boa opção o Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, né? Então pode ser uma boa opção, vejo com bons olhos e com carinho para a rodada, ok? E também você tem um segmento do Ceará nos últimos 5 jogos, né, para lateral esquerdo, porém o Ceará como visitante ele cede menos é, do que do que dos últimos 5 jogos, né? Então é algo para a gente se analisar. Mirassol não cede nada para lateral esquerdo, né? Então esquece lateral esquerdo do Flamengo. E o Vitória ele cede um pouco, né? Para lateral esquerdo, pensando principalmente no Enzo Dias, né? Um lateral que desarma muito, chega bem à frente, né? Já que tem um pouco mais de liberdade, então pode ser uma excelente opção para a rodada Enzo Dias do São Paulo, ok? E a meu ver, galera, acho que é isso, né? Você tem aqui também o cedimento do Santos, né? Que é muito bom para lateral esquerdo. Só para você ter uma noção, mesmo o Santos fazendo gols laterais mita, ó. A pontuação do Will Carlos, né? Aí você teve pontuações aqui do Reinaldo mitou, né? E você teve aqui uma boa pontuação do Bruno Pacheco mesmo tomando gol. Então, o cedimento do, né, Santos é muito bom para lateral esquerdo também, ok? Mas vamos lá, como tem muitas opções, o primeiro que eu vou escalar aqui vai ser o Kaique Bruno, pelos dados estatísticos que a gente viu, né? Então, muito interessante. Mas o William também é muito boa opção, a meu ver. Outra excelente opção que eu posso indicar para vocês é o Piquerez, né? Jogando em casa, então pode ser interessante, né? Vejo com carinho o Luciano Juba, né? Tá na fase muito boa também. Giai do próprio Palmeiras também é interessante para a rodada, ok? E você tem opções também, galera, como o lateral Marlo do Grêmio, que eu falei, né, que seria interessante. O Cedric, o Enzo Dias também seria uma boa peça aí para a rodada. Mas por enquanto eu vou ficar com o Piquerez, vou ter alguém aqui do Palmeiras na defesa também. Piquerez vai ser o meu lateral, ok? Chia. Então vamos lá. Aqui no banco de reserva, eu vou botar o Giai do próprio Palmeiras também, ok? Vamos lá, meio campo, galera. Antes de ir pro meio campo aqui, de mostrar os dados estatísticos para você de meio campo, aqui, ó. Eu vou até colocar aqui já para vocês os dados estatísticos. Vem cá, mulher. Aí, ó, como vocês veem aqui os dados estatísticos. Mas antes eu quero apresentar um novo Fantasy, galera. Jogo de mestre, né? Chegou para ficar, né? Aqui você joga várias ligas, você escala seu time igual cartola. E galera, tem um detalhe. Você ganha 100 moedas só por cadastrar. O link vai estar na descrição. Lembrando que você só vai ganhar as 100 moedas se você utilizar meu link na descrição. Aqui é um fantasy igual cartola. Você escala, tem premiação por rodada, tem premiação, galera, por liga. Galera, é impressionante. E lembrando que 100 moeda equivale a R$ 50, galera. Então, oportunidade única de você escalar e você simplesmente... Olha o tanto de liga aqui disponível, ó. Inclusive, vai ter minha liga, né? Se você ainda não participa da minha liga, você precisa participar da Liga do Cartofute aqui, ó. Já tem 90 pessoas inscritas na minha liga, viu? Então, está faltando só você para estar participando da minha liga. Não, vocês não podem perder tempo, viu? Participar da minha liga aí para a rodada, ok? E lembrando que tem liga grátis, tem ligas com prêmio, né? Então é muitas ligas para você estar participando aqui no Fantasy, né? E lembrando que para escalar é bem simples, ó. Se eu for aqui em meu time, né? E você pode mudar a formação que você quer, por exemplo, você quer aqui 4-3-3
E você pode escalar jogadores do Campeonato Brasileiro todos, ó. Vai aparecer do lado aqui para você, beleza? Então não perca essa oportunidade. Link na descrição. Usando meu link você ganha 100 moedas, já equivalente a R$ 50, para você escalar, fechou? Então vai lá e escala jogo de mestre. Dando sequência, os dados estatísticos do meio campo aqui pro Coutinho é muito bom, mas é difícil confiar no Coutinho. Aí você tem os dados estatísticos do Santos interessante pro Matheus Pereira, né? Difícil não ter. E galera, tirando isso, tirando esses dados estatísticos que eu mostrei para vocês, o resto é bem complicado. Miração não cede para meia, né? O time do Sport, que não é de ceder tanto também. O próprio São Paulo não cede. Rapaz, o próprio Ceará também cede mais ou menos, né? É bem complexo o cedimento. O Juventude não cede aquele absurdo todo dentro de casa, mas nos últimos 5 jogos cede, né? E o Bragantino cede bastante aqui, pensando no Alan Patrick também para a rodada, ok? E tirando isso, galera, realmente é bem complexo essa questão de meio campo. Mas vamos lá. O Arrascaeta jogando em casa, com a média fantástica que ele tem, galera, é difícil você não ter. Então vamos ter o Arrascaeta aqui. Eu pretendo ter também o Matheus Pereira, que é unanimidade para mim na rodada. E a outra briga ela vai ficar entre Garro, o Alan Patrick para mim, né? E o Maurício do Palmeiras, viu? Mas por jogar dentro de casa, de estar um momento bom, o Maurício, você vê, ó, todos os jogos, galera, ele vem muito bem. Eu vou optar pelo Maurício por enquanto aqui do Palmeiras. Por enquanto, vou optar pelo Maurício, fechou? E no banco de reserva, Lucas Sacha pensando em desarme, vou ficar com ele aqui por enquanto. Aí vamos pro ataque, galera. No ataque, né, a gente tem algumas opções legais pra gente, pra rodada, né? E vamos ter mostrando pra você primeiro aqui os dados estatísticos, né? E depois a gente chega nessa parte de escalação. Aqui mostra, galera, que é difícil você não ter o Caio Jorge, porque o Santos cede um absurdo para atacantes. Então é impossível de você não ter o Caio Jorge aqui. Aqui os dados também mostram que é uma boa opção o Bright White, né? É atacante do Grêmio, beleza? Mostra que é uma boa opção. E os dados estatísticos também mostram, né, que atacantes do Flamengo não é tão boa assim, porque o Mirassol não é de ceder tanto, né? E o Vitória, galera, não também cede tanto nos últimos jogos, como você imagina. Então, o Luciano, será que seria uma unanimidade? É uma pergunta que a gente deixa para vocês aqui. Pegando como visitante, o Bragantino vem cedendo bastante, pensando em atacantes ali do Internacional, né? E você tem um cedimento altíssimo do Vasco, pensando no Hulk, né? Então, o Hulk pode ser interessante, pensando nesse cedimento, principalmente do Vasco, como vocês vê, ok? Seria bem interessante. E o próprio Juventude, ele vem cedendo bastante para atacante. O problema é que o Memphis está machucado, não sabe se o Uri joga, então tem que tomar cuidado nessas escalações aí, beleza? Mas para a gente começar a nossa escalação, a gente tem de ter o Caio Jorge, que é unanimidade na minha visão, beleza? E aí a gente tem uma briga, né? O Pedro, para mim, por enquanto tem de ter, né? Jogando contra o Mirassol em casa, Flamengo em casa, Flamengo realmente precisa dar resposta, também é necessário. E pelos dados estatísticos, galera, é bom ter o Bright White? Seria bom, né? Mas por enquanto ainda não penso em escalar ele aqui, não por enquanto, né? Eu penso no Alberto pelos dados estatísticos, né? E eu penso no meu reserva de luxo aqui, né? Por enquanto eu tô pensando em um jogador do São Paulo, né? Que esse jogador do São Paulo seria o Luciano aí do São Paulo. Então a minha ideia por enquanto é essa, beleza? O meu técnico, galera, lembrando que como, né, eu tô pensando em o técnico do Cruzeiro, viu? Vai ser o do Cruzeiro por enquanto, viu? Léo Jardim, mas o Felipe Luiz é uma boa. Técnico, essa rodada tem demais, beleza? Então o Léo Jardim do Cruzeiro. O meu reserva de ducha aqui é o Luciano. E o meu capitão, por enquanto, tem que ser o Caio Jorge. É impossível de não colocar esse homem. Então o Caio Jorge será o meu capitão, beleza? E o time ficou da seguinte forma até o momento, né? Volpe, Arboleda, Léo Ortiz, Kaique Bruno, Piquerez, Léo Jardim, Arrascaeta, Matheus Pereira e o Maurício, Pedro, Caio Jorge, capitão, Yuri Alberto, né? E o Luciano, meu reserva de luxo. Lucas Sacha, Wagner Leonardo, Giai e o Léo Link,
do Botafogo. Esse é meu time para a rodada, beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado você de alguma forma, né? Vamos continuar firme e forte, né? Nessa mesma pegada. Segundo turno, estamos voando. E é isso aí. Grande abraço. Não perca nossa live sexta-feira, 7h30 da noite. Valeu!